Terminou a rodada da Copa do Nordeste na liderança do Grupo A com 14 pontos ganhos e encaminha a chance, né, de ser o primeiro na classificação desse grupo. Por quê? Porque só depende dele num jogo em casa contra o Juazeirense na próxima quarta-feira. O Sport conseguiu uma vitória importante contra o ABC lá em Natal por 2-0 e ainda contou com o empate, né, do CRB ontem nos aflitos. Com isso, o Sport fica aí 3 pontos acima do time do... 2 pontos em cima do CRB, né? Chega a 14 pontos do Sport. E agora aguarda a última rodada. Se o CRB não ganhar, o Sport já está aí na primeira posição. Mas é claro que o Sport não quer contar com o adversário. Até um empate deixa o Sport classificado, né? Agora, como o Sport quer conquistar aquela condição de jogar no mando de campo aqui na Ilha do Retiro, evidentemente que ele vai procurar ganhar o jogo, né? Para ter essa garantia absoluta. Mas os 14 pontos alcançados pelo Sport já lhe dá praticamente a garantia da classificação para a próxima fase. É porque se empatar, o Sport pode perder esse primeiro lugar na questão do número de gols marcados. Sim. Dependendo lá da vitória do CRB, se ele ganhar o jogo em casa pro Altos. Vamos dizer que se o Sport empatasse, ia para 15. CRB ganhando, vai para 15. 15 pontos não tira a tranquilidade da classificação. Não, mas de primeira posição. Da fase decisiva, mas né? Corre risco a primeira posição. Primeira posição, exatamente. Porque aí tem Ceará também, né? Tem o próprio Botafogo. Então é um grupo bem competitivo, mas o Sport tem essa tranquilidade de ter alcançado esses 14 pontos, que até um empate pode lhe garantir a classificação. Mas aí o foco é a primeira posição, né? Exatamente. A primeira posição. E para ter o direito de jogar em casa, enfim, a decisão. Eu acho que o Sport, mantendo, né, o que vem fazendo na Copa do Nordeste, por exemplo, o Sport chegou pela primeira vez à marca de 7 jogos sem perder. Ele vinha a 4 jogos sem ganhar e a 6 sem perder. Só que ele voltou a vencer. Então agora ele está a 7 jogos sem derrota. São 4 empates e 3 vitórias. Então é uma marca interessante e isso deixa o Sport, independentemente de apresentação, de oscilação, o Sport hoje está na final do Pernambucano, está na terceira fase da Copa do Brasil e está na primeira posição da Copa do Nordeste. Ou seja, para o planejamento a rigor, o Sport está cumprindo tudo o que foi planejado para esse momento. Se questiona, é claro, a apresentação, se questiona a oscilação, uma escalação ou outra, mas o planejamento em si está sendo bem cumprido, né? É aquela história, né? Um time que alcança um ótimo rendimento, mas ainda questionado pela questão... Aliás, alcança muitos resultados, mas ainda questionado pela questão do rendimento. É porque o resultado, ele é agora, e o rendimento já está se analisando o brasileiro, que é o principal objetivo do clube, né? É, aquela preocupação com o futuro, né? Com a competição chamada Série B, que é sem dúvida a principal competição do ano. O Sport precisa urgentemente voltar à sua posição na Série A do futebol brasileiro. Mas é aquela história, o resultado saindo, o rendimento ainda questionado. Esse jogo contra o ABC ainda deixou a desejar, né? A gente sabe que o Sport pode jogar muito, mas muito mais. E as surpresinhas de Mariano continua, né, João? Ele surpreendeu com nessa, né? Com Pedro Martins. Porque Pedro Martins não vinha sendo desde relacionado para o banco, né? Desde novembro não jogava. Foi o primeiro jogo dele. Nem no banco ele estava aparecendo. Não, ele até tinha sido negociado com o time dos Emirados Árabes, chegou a viajar, mas não concluiu a negociação e voltou. Teve lesão também esse ano, então... Eu vou dizer uma coisa, tecnicamente o Pedro Martins não é um jogador ruim. Ele é um bom jogador. Agora tem a questão de ritmo, que ele vai precisar de sequência. E é o que influenciou a atuação dele, né? Ele teve uma atuação pífia exatamente pela falta de ritmo. Mas a gente sabe que é um bom jogador, ele teve uma fase muito boa, ainda com o Henderson, né? Isso. Chegou várias vezes a ser titular ao lado de Fábio Matheus, eu lembro desses jogos, ele atuando muito bem. Depois ele passou a ser uma outra opção do próprio Anderson Moreira, quando estava no comando técnico do Sport. Mas o cara passa esse tempo todo, desde novembro, foi? Esse tempo todo, sem ser utilizado. Quando entra numa partida como essa, é claro que ele vai se ressentir do problema, né? Do ritmo, né? Eu acho que ele merece oportunidades. Pedro Martins é bom jogador. É um bom jogador. Agora o Sport vai enfrentar o Juazeirense e não tem o atacante Zé Roberto, que mudou o jogo, né? Junto Zé com Roberto o Fábio. É o quê? É cartão amarelo, né? Terceiro amarelo. Terceiro amarelo. E também não tem o Alisson Cassiano, que foi expulso, né, no jogo contra o ABC. Então, o Sport agora volta a contar com o Felipe, que deve ser o titular. Alguns jogadores ficaram de fora do jogo contra o ABC, né? Fabinho, Thierry, Fabrício Domingues, Arthur Caíque.
Hoje, o Rafael Thierry apareceu no campo trabalhando com bola. Então há uma possibilidade grande agora do Rafael Thierry voltar. Até que enfim, né? O Rafael Thierry faz muito tempo, né? A volta do Thierry, esse tempo todo. A última partida do Thierry foi em fevereiro, né? E você falou no Zé Roberto, realmente ele mudou o jogo. Contra o Fortaleza. Né? Contra o Fortaleza. Aquele jogo do Fortaleza. Você falou em Zé Roberto ainda há pouco, realmente ele mudou o jogo quando entrou, né? Deu uma outra dinâmica no ataque do Sport. Sem dúvida. Ele é bom jogador também. Aliás, nem o meio de campo do Sport funcionou bem, né? O próprio Lucas Lima, que chegou bem, voltou bem pro futebol pernambucano, não atuou bem nessa partida contra o CRB, no meu modo de entender. O Alan Ruiz também, faltou criação ali no meio de campo da equipe do Sport. E o Gustavo Coutinho faz mais uma partida ruim, né, João? A bola não chegou para ele, né? Não chegou. E ele sem pouca movimentação também, né? Já acho que é a terceira partida que ele não se ouve bem na equipe do Sport. Mas é um grande artilheiro, né? Precisa retomar aquele pique que o fez fazer 7 gols. Estacionou dos 7 gols, né? Foi. Agora, no último jogo com o Náutico, ele estava no banco, né? Aí é aquela coisa, um dia é titular, um dia é banco, aí volta, aí... Não tem como o cara manter um ritmo, né, cara? É verdade. Não tem como manter um ritmo, bom, impressionante. Eu falei do Thierry, né, que tá voltando, mas o Fabrício Domingues também deve ser utilizado, reclamou dores musculares, não jogou contra o ABC, agora deve voltar. Então o Sport vai ter praticamente força máxima para esse confronto contra a equipe da Juazeirense, né, que é importante. E depois tem no sábado o jogo contra o Náutico, né? A primeira partida da final do Campeonato Pernambucano. Você falou do Zé Roberto e do Gustavo Coutinho. Hoje o Zé Roberto, na entrevista coletiva, foi perguntado sobre essa briga pela titularidade, né? Com o Gustavo Coutinho. Zé Roberto sempre entra bem, o Coutinho é artilheiro do time na temporada. Zé Roberto também é garçom, né? Tem dado muitas assistências. E o Zé também, além de falar dessa questão da briga pela titularidade com o Gustavo Coutinho, ele também falou das cobranças da torcida por intensidade, né? Muita gente tem esperado mais intensidade do time, muita gente questiona algumas apresentações, e o Zé Roberto falou sobre os 2 pontos. Eu não encaro como briga, não. Eu sempre estou torcendo muito por ele, é um cara que a gente sempre está conversando nos treinamentos, não tem ego nenhum, nem da minha parte, nem da parte dele. Eu até gosto também quando eu entro no jogo que ele está jogando também, que eu gosto de jogar com ele, porque ele é um cara inteligente também, que às vezes atrai a marcação do zagueiro, e aí ele sobra uma bola para mim, que o zagueiro está preocupado com ele, e vice-versa também. Então, acho que quem ganha mais é o Sport mesmo, por a gente estar se doando ao máximo, né? Tanto eu quanto ele também. Ele é um cara que mesmo quando não faz gol também ajuda muito na frente, marcando, correndo bastante, lutando, brigando. Acho que essa é a essência do nosso time. E especificamente dele falando, né? É um cara que vai ajudar bastante também, porque é um cara que sabe fazer gol, artilheiro, tanto que ano passado ele foi artilheiro da Série B. Então não tem briga não, eu acho que é mais parceria minha e dele mesmo, juntar nossos gols aí para poder ajudar o Sport durante o ano. Lógico que a gente não fez todos os jogos bons na temporada, isso é óbvio. Acho que nenhum time conseguiu ainda fazer isso na temporada, ainda mais no começo aqui de trabalho. Tem um tempo já, tem uns meses, só que não deixa de ser um começo, né? A gente pega muitos times de diferente divisão, que às vezes muda muito a adaptação de um jogo para o outro. Às vezes a gente pega um time que está na Série A, depois a gente pega um time que está na Série D, depois um time sem divisão, então... Às vezes isso aí pode atrapalhar um pouco o nosso estilo de jogo, às vezes de mudar drasticamente de um jogo para o outro. Então, eu acho que isso que às vezes pega um pouco, mas a torcida tem todo o direito de cobrar pelos jogos que a gente faz mal também. Mas foi o que eu falei antes do nosso jogo, a gente estava 4 jogos sem vencer, só que agora a gente dá 7 sem perder, se eu não me engano, 7, 6 sem perder, então... muda muito rápido o futebol, né? Então a gente tem que saber que a gente está no caminho certo, só que temos que procurar melhorar. Então eu acho que o que eu tenho passado para a torcida é isso, que a gente está se doando bastante para melhorar cada vez mais, e que não é sempre que vai acontecer o que a gente quer nos jogos. Às vezes algumas coisas não vão dar certo, só que luta não vai faltar em nenhum momento para a gente, humildade sempre também. Então acho que eu posso passar para a torcida isso, para poder confiar que a gente vai se doar, dar nosso máximo para poder trazer as vitórias e, consequentemente, os objetivos também durante a temporada. Pronto, aí a participação do Zé Roberto, atacante do Sport. Bom lembrar que nesse jogo contra a Juazeirense vai ter torcida, Edinaldo,
por conta do efeito suspensivo. Então, R$ 60,00 setor oeste inferior, R$ 35,00 leste inferior, R$ 25,00 leste superior, R$ 20,00 norte inferior e R$ 15,00 sul superior. Lembrando que os ingressos para quem não é sócio custam os valores, o dobro do valor, né, do ingresso do sócio. E no dia do jogo, o ingresso custa R$ 5,00 a mais. Então escolha o seu local na arena e vá para Esporte Juazeirense acompanhar essa partida. Valeu, João. Valeu. Aí, portanto, as notícias, Julião.